Oi, meu nome é Márcio Orlandi, tenho 50 anos de idade e fui estava lá no comecinho de todo o movimento Empresa Júnior no Brasil e também na criação da FEGESP. Eu fui um dos fundadores da primeira edição da Mauá Júnior, também fui um dos fundadores da FEGESP, fui o primeiro presidente do conselho da FEGESP. Segui minha vida no ramo de consultoria, muitos anos na Accenture, depois passei para a indústria, fui para a Natura, aí passei por mais algumas coisas, uma que todo mundo conhece bastante, que eu fui o diretor do League of Legends no Brasil pela Riot Games, e hoje em dia eu sou o presidente e um dos sócios do Pride Bank, que é o primeiro banco digital focado na comunidade LGBTI+, do mundo. Então, tenho orgulho de hoje em dia trabalhar com aquilo que me move mais, que é justamente a causa da diversidade e inclusão. Oi, eu sou a Lari. Atualmente eu estou como presidente do Núcleo São Paulo, presidente executiva, mas eu entrei no MED lá em 2017, no final do ano, e na El Júnior, MJ de origem, lá da USP de Lorena. E depois de 2017, eu comecei na carreira comercial, na EJ, e aí virei diretora de mercado, entrei para o time em 2019, para o time do Núcleo São Paulo, time de presidência, e aí em 2020 eu prestei para presidente executiva. Eu sou o Deco, estou atualmente como diretor de desenvolvimento e de formação empreendedora do Núcleo São Carlos. Minha trajetória no MED começou em 2018. Eu entrei na Sustec Júnior, que é uma empresa júnior de biotecnologia da UFSCar de Araras, e tive a oportunidade de ser vice-presidente dela em 2019, e hoje, em 2020, estou na Núcleo São Carlos, na diretoria. Bom, quando eu estava no movimento Empresa Júnior, quando eu tinha meus 20 e poucos anos e estava na faculdade, a questão de diversidade era inexistente, não se falava nisso. Uma outra geração, um outro mundo, então pouquíssimas pessoas eram assumidas, pouquíssimas pessoas falavam da sua sexualidade abertamente, quando ela era diferente daquilo que era considerado a norma, né? Eu entrei no MED em 2018 e a vice-presidente da minha J, ela era do LGBT, assim, né? E, tipo, mano, era muito legal, porque, mano, a gente saía junto, a gente conversava junto, a gente falava sobre tudo. E, mano, era um momento em que, tipo, aquilo agregava pra mim, né? E foi o primeiro momento que eu falei, pô, eu quero ser igual a essa pessoa, né? E quando a gente fala de empoderar também, a gente precisa de uma jornada e de um exemplo. Acho que o MED é um ambiente tão seguro e acolhedor pra mim, em que eu, tipo, posso me permitir, em que eu fico muito tranquila com as pessoas que estão à minha volta, justamente porque desde que eu entrei no MED, eu tenho muitas referências de lideranças, né, LGBTI+. E aí isso acho que me tranquiliza bastante, me tranquilizou, né, bastante. Porque eu acho que a falta de referências era um ponto que às vezes me deixava, tipo, mais reprimida, assim, né? E eu acho que ver lideranças no movimento hoje que tipo, falam sobre isso e buscam tratar sobre o assunto, assim, traz muito, assim, sobre uma referência dentro do próprio movimento, que eu acho que pode ser, tipo, levada para outros aspectos, assim, além do trabalho que a gente tem enquanto movimento, assim, mas quanto pessoas mesmo, para estar, tipo, dando visibilidade para isso, né? Acho que o grande ponto está aí, o fato de que essa é uma luta para sempre, ela sempre vai existir. Como você mesma falou, as universidades não necessariamente levam esse assunto a sério, ou se preocupam com ele, ou preparam as pessoas. E aí tem um outro lado que eu acho que é muito importante, e eu tenho falado muito em todo lugar que eu tenho falado, que é a preparação do aliado. Porque, independentemente do tamanho da comunidade LGBTI+, ela é muito menor do que o restante da comunidade. E o que a gente precisa, mais do que educar quem já é LGBTI+, porque esse vai atrás de entender sua comunidade, entender seu direito via de regra, especialmente os mais jovens, é educar quem está fora dela, para respeitar, para
incluir, para trazer, entender que diversidade é inovação, porque você ter pontos de vista diferentes em qualquer tipo de trabalho é importante para que a ideia final, o resultado final seja bastante positivo. Então, o que eu diria é que a evolução está nisso, está em se posicionar, está em se posicionar, em exigir isso de todos os outros lugares, do cliente, do fornecedor, da faculdade, da universidade, e, por outro lado, ao mesmo tempo, olhar não só para quem é da comunidade, mas também para quem convive com ela ou vai conviver com ela, para que aprenda a respeitar. Um ponto crucial é, de fato, a gente, igual eu falei, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar só no discurso, né? Então é muito bonito fazer esse discurso, principalmente quando é, enfim, 20 de novembro, quando é junho, assim. Então é muito fácil, muito bonito fazer esse discurso, mas que a gente de fato se preocupe se essas pessoas, se a diversidade está ocupando lugares de referência, se a gente de fato está tornando os meios possíveis para isso. Então, se a gente não está dificultando o processo mais do que, enfim, a vida já dificulta, se a gente está se preocupando em botar essas pessoas em evidência, não por serem algum tipo de minoria social, mas por serem quem elas são, para que elas possam, enfim, inspirar e levar outras pessoas. Então, para que a gente, de fato, coloque em prática e preze pelo que a gente fala sempre, né? E não seja só uma... queremos que se torne mais diverso, e aí, no fim do dia, ninguém faz nada. Para melhorar e continuar melhorando esse assunto em todos os lugares, a coisa mais importante, em primeiro lugar, é se posicionar muito claramente. Então, todo o movimento, de alguma maneira, se posicionar no sentido de que queremos ser diversos, queremos respeitar a diversidade, queremos ser inclusivos e trazer para dentro dos nossos quadros sempre todos, todas e todes, para falar até melhor, e ao mesmo tempo garantir que essa questão não é só uma questão de temos no nosso grupo, temos no nosso grupo e em todas as posições, ou seja, que isso seja uma coisa que não é detrimento para a promoção dentro da empresa ou coisa parecida. Então é importante olhar para esses números também. O número cru só às vezes pode parecer bom, mas quando a gente vai olhar lá na frente, essas pessoas não estão tendo oportunidades ou não estão sendo reconhecidas ou coisa parecida. E para mim hoje ser uma referência, ser líder de instância, faz com que eu queira que o MED continue sendo um ambiente tão acolhedor quanto foi para mim. Já passei por dificuldades de repressão, por homofobia dentro do MED, e não é um ambiente completamente seguro, porque o MED ele reflete a nossa sociedade, né? O MED reflete o que o Brasil é hoje, o MED reflete a quantidade de mortes por homofobia que a gente tem no Brasil, o MED reflete o preconceito que a gente tem lá fora. A pessoa LGBTI+, normalmente, desde o começo, sente que tem que provar muito mais para o mundo, que é um bom profissional, que é uma boa pessoa, e isso faz com que elas, de repente, adiram a movimentos como esse, que fazem com que ela já se mostre o seu valor desde o primeiro momento. Então, na verdade, é um chute, mas é interessante saber que a comunidade presente dentro do movimento júnior é maior do que a média do Brasil. Me dá muito orgulho de ver hoje em dia é que o mundo é outro, o mundo hoje em dia é muito mais aberto, ainda não é perfeito, ainda não respeita em todos os lugares, ainda, principalmente no ambiente de trabalho, isso ainda é problema para muita gente no Brasil. Então, é bom ver o movimento como um todo olhando para o assunto de diversidade e formando pessoas que vão ser profissionais muito em breve, já com esse assunto bem estruturado na cabeça, bem pensado, de uma maneira que eles levem isso para a empresa, cobrem isso da empresa, e pelo menos, e se eles não são do movimento LGBTI+, que pelo menos eles falem que estranho que aqui isso não é um assunto em pauta, né? Então eu vejo com olhos muito positivos esse avanço da comunidade júnior inteira nesse momento, justamente já preparando profissionais muito melhores do que a gente era lá no passado.
eu e um outro fundador do Movimento Empresa Júnior, o Mauro Shira, que vocês devem ter falado, junto com um grupo maior de pessoas, criamos até é um coletivo, ainda não é uma ONG, chamado Caneca na Mesa, em que a gente fala sobre ser LGBTI+, no ambiente de trabalho. Então, porque isso é um problema em todos os lados. Isso a gente encontra direto, pessoas que dizem, eu tenho medo de assumir o meu trabalho porque o meu chefe pode não me promover ou pode me demitir, eu tenho medo de me assumir porque eu lido com um cliente super difícil. Então, isso infelizmente é uma realidade em todos os lugares, e eu acho que o que a gente precisa mais do que tudo é nos empoderarmos, ou seja, nos darmos o devido valor, exigirmos esse valor da maneira mais pacífica possível. Óbvio, a gente não precisa criar briga com o cliente ou nada parecido, mas volta um pouco para aquilo que eu falei lá atrás, a busca sempre de demonstrar muito o valor para que o fato de ser LGBTI+ seja perdoado. É horrível a gente falar isso, mas isso é o que as pessoas acabam sentindo. Mas acho que o grande ponto é aprender que sim, todos nós temos valor, todos nós temos entregas importantes, e sempre brigar pelos seus direitos. Então, brigar para ser bem tratado, brigar para ser bem respeitado. E eu sei que a situação não é fácil sempre. Eu sei que existem, e eu posso contar inúmeras histórias que eu já ouvi no Caneca na Mesa, de pessoas que disseram, eu não tenho coragem de contar no trabalho, porque enquanto eu não conto, as pessoas acham que eu sou hétero e estão fazendo piadinha de outro cara gay do departamento do lado. Então, é difícil, infelizmente é difícil. Procure pessoas que passam pelo mesmo problema, ou que já passaram e que já superaram nos seus ambientes. Converse com eles. E volto naquele meu ponto, se o movimento como um todo faz um trabalho bom de preparar os aliados, né, preparar quem não é para respeitar, as coisas vão começar a mudar. Acho que eu sou muito apaixonado pelo movimento, e eu acho que o movimento ele vai agregar muito tendo essas pessoas junto com a gente, assim, né? E eu acho que para a gente ter essas pessoas dentro do MED, colorindo mais o movimento, trazendo um movimento mais diverso, mais tudo que a gente quer, assim, muito como um reflexo do Brasil mais ético, né? A gente precisa muito apoiar essas pessoas, né? Então, você, líder LGBT da SFJ, conta comigo porque você precisar, sim, e não pensa que o movimento ele é feito só de pessoas que vão te desrespeitar, porque tem muita gente que quer ver seu brilho, que quer ver todas as suas cores, assim, quer ver sua diversidade, quer te ver sendo quem você é, amando quem você é, e amando quem quer você ame, assim, né? Então, conta comigo, conta com outras lideranças que vão te apoiar muito nisso. E é meu sonho ver um MED no ano que vem, um MED no outro ano, um MED daqui a 10 anos, mais diverso, mais ético e que dá mais voz e empoderamento para essas pessoas. Acho que uma coisa que eu sinto muito e que eu tenho certeza assim no MED é que você não tá sozinho. Com certeza você não tá sozinho. Então, seja na sua empresa júnior, na sua federação ou em outra parte da rede, com certeza você tem uma rede de apoio muito grande, né, dentro do movimento. Então a gente tem diversas pessoas em todos os níveis de instância, de empresa júnior. A gente com certeza precisa aumentar muito a representatividade de diversos grupos, mas você não tá sozinho, então tem gente com você e se apoie nessas pessoas, porque é assim que a gente vai conseguir levar a luta mais longe e conquistar mais espaços. E, sei lá, se preocupe em ocupar o seu espaço, tipo, não deixe que isso seja um fator limitante para você, que você coloque para você mesmo. Eu acho que você não tá sozinho nessa, assim, a gente tá junto, assim, então a gente ainda é minoria, mas a gente tá aqui para se apoiar. E tenha certeza que, tipo, por mais que às vezes as pessoas não estejam, tipo, ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas que tem muita gente te apoiando, torcendo por você e confiando muito em você.
Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é educar um hétero por dia. É um trabalho do cão. Mas todo dia quebrar na cabeça das pessoas algum dogma, criar alguma crença que elas têm de que todo gay é promíscuo, toda lésbica lésbica é caminhoneira, vai matando essas coisas e vai educando as pessoas à volta de você. Primeiro que você melhora o mundo, você está ajudando a melhorar o mundo para todo mundo, mas por outro lado você desmistifica a diferença que as pessoas têm com você.